Olá, estamos de volta aqui no nosso curso de extensão universitária intitulado Fragmentação da Paisagem e Modelagem de Corredores Ecológicos. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, sou instrutor nesse curso. Essa é a última parte dessa etapa de elaboração de mapas. Nós já estamos no layout de mapa número 5, que vai envolver a parte 9 do nosso curso, onde nós abordamos análise sobre os estreitamentos do corredor. Bom, nessa parte 9, vocês perceberam que nós nos envolvemos, né, na análise de áreas onde haveriam estreitamentos no corredor ecológico, e dessa forma, aqui estão essas áreas onde a gente já mapeou. Nós geramos pontos aqui de 500 em 500 metros na borda desse limite, onde nós utilizamos aqui 2 km de largura para avaliar essas áreas dos corredores ecológicos, para ver alguns locais de estrangulamento, né, essas partes assim mais afinadas aqui do corredor. Então, com base nesse conteúdo, nós vamos gerar agora mais algumas análises aqui sobre essa parte. E por fim, eu vou definir um caminho aqui para que você mesmo elabore seu mapa nessa proposição aqui de exercício, tá bom? De forma que os resultados sejam apresentados da sua forma, tá bom? Então, nós vamos finalizar aqui essa parte que eu apareço com vocês. A partir de agora eu desligo a câmera para que vocês possam também acompanhar um pouco mais de detalhes onde eu clico, onde eu arrasto alguma informação, tá? Então vamos lá, vamos para a prática. Bom, estamos aqui agora com a nossa parte prática, estou com o nosso QGIS aberto aqui, então nós vamos inserir alguns arquivos aqui para que você possa acompanhar aí, tá bom? Vou inserir primeiro um vetorial, nós vamos buscar aqui uma área de avaliação do estreitamento, nós fizemos ela na parte 9, na etapa 1. Então, vamos vir aqui na nossa pasta, parte 9, etapa 1, nós geramos essa aqui, ó, área de avaliação do estreitamento, 2 km. Vamos abrir, adicionar, vou fechar para que você possa ter noção do que eu estou falando, tá? Então, essa é a área de avaliação do estreitamento. A gente usou do eixo do corredor 2 km para cada lado. Então, esse é o resultado, tá bom? Vamos abrir agora essa área recortada conforme o nosso limite do corredor. Aqui na parte 9, na etapa 2, tá aqui, ó, área avaliação do estreitamento recortada. Ela está recortada conforme o formato do nosso corredor, tá? Então, nós temos um corredor que ele foi formado aqui nessa direção, só que aí ele foi moldado, né, nessa forma aqui, conforme os limites do corredor, justamente para a gente poder avaliar essas áreas de estreitamento, certo? Tranquilo até agora, né? Vamos abrir então um pouco mais aqui. Agora, aquele método que mediu as distâncias dos pontos até o eixo central do corredor. Foi na parte 9, na etapa 3, chamada linha de distância do corredor. Adicionar, aqui, ó. Então, agora eu já vou abrir aqui o eixo do corredor, vocês já vão ver que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Tá vendo? Ótimo. Então, vou abrir aqui agora o nosso eixo do corredor. O eixo já foi aqui na parte 7, na etapa 4. Então, a gente pode abrir aqui tanto o eixo corredor norte ou sul, vocês lembram disso que a gente fez. Vou mexer um pouco na simbologia dele aqui, só para a gente ter um pouco mais de ideia. Ó, tá vendo? Isso aqui que mediu as distâncias das bordas. Lembram disso? Já tem um tempinho, né? Ó, tá vendo? Das bordas para o eixo. E agora a gente vai colocar aqui os pontos, através deles que a gente obteve isso. Vamos clicar aqui, voltando aqui na parte 9, na etapa 2, pontos de avaliação do estreitamento do corredor.
adicionar, fechar. Então tá aí, ó. Acho que eu abri aqui a linha da distância do corredor errado, tá? Já vou verificar aqui. Pessoal, verifiquei aqui, ó. Na verdade, esses aqui foram os pontos que nós fizemos alguns testes antes e a gente aumentou a distância dele. Então, nós vamos pegar esse aqui, ó. Tá na parte 9, na etapa 3, tá? Então, os pontos de distância do corredor, adicionar. Então, agora eu vou tirar esse primeiro que a gente tinha colocado. Pronto. Agora coincidiu, tá vendo? Ó, a cada ponto aí, a linha que fez a medição. Tá vendo? Então, esses que têm a largura adequada, pelo menos 2 km, eles possuem. Esses que estão com estreitamento, eles tiveram uma largura menor. Tá? Foi isso que a gente fez. Tá bom, pessoal? Corrigido aí o equívoco do arquivo que eu coloquei. Esses são os pontos que nós... os arquivos que nós iremos trabalhar. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, na linha de distância do corredor, ó, vou abrir aqui os atributos. Vocês vão ver, para cada identificação, né, nós identificamos cada linha daquela e medimos a distância. Ó. Então, todas as distâncias que estão igual a 2 km aqui, ó, estão perfeitamente aceitáveis com a largura do corredor, porque foi essa a largura que nós utilizamos, tá bom? Alguns que não têm essa, por exemplo, esse aqui que só tem 1,7, 1,07 km, essa linha 62, ela está abaixo do nosso limiar, tá? Que nós utilizamos. Então, essa tabela de atributos se refere a essas linhas aqui, tá bom? Então, note que ela tem a identificação de cada linha e tem a largura, né? Que na verdade aqui a gente mediu essa extensão, mas que isso significa a largura. Fazendo a mesma coisa para os pontos agora, vamos abrir as tabelas aqui, ó. Eles têm a mesma referência aqui, tá? Só que esses pontos, eles não possuem a largura, né? Porque a distância foi calculada para a linha. Então, nosso objetivo agora é inserir nesse arquivo de pontos aqui, ó, apagar essas outras informações que não tem necessidade, mas inserir, vou abrir aqui de novo para vocês, ó, inserir, opa, acabei inserindo o eixo aqui da linha, tá? Inserir aqui esse campo, utilizando essa referência aqui, ó, que tem a mesma referência aqui nessa tabela, tá vendo? Nós vamos fazer isso para unir essas informações aqui. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar aqui esses pontos, que nós vamos fazer uma união com eles, né? Vamos clicar com o botão direito, vamos vir em propriedades. Em propriedades, nós vamos vir aqui em uniões. Em uniões, eu vou clicar aqui para fazer uma união. E essa união será feita com um arquivo chamado linha distância. Então, eu vou fazer uma ligação entre os campos, onde vou colocar aqui o campo de referência da linha com o campo de referência alvo, que tem o mesmo valor, e onde os valores coincidem, eles vão, essa ferramenta vai colocar o valor da largura à frente, tá bom? Vou marcar esse campo personalizado e vou apagar isso aqui para ele não colocar, e vou dar um OK. Feito isso, já está feito aqui a união, e aí nós vamos dar um OK. Pronto, até agora nada mudou, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, clicando com o botão direito agora, abrir a tabela de atributos, note que o campo largura, que só tinha aqui nesse arquivo aqui, ó, deixa eu abrir a tabela de atributos, ó, tá vendo? Que só tinha aqui nas linhas, nesse arquivo de linha. Agora, vou fechar essa tabela de atributos, agora ela veio para pontos de corredor, tá? Veio para esse aqui, ó. Tá vendo? E pegando a mesma referência. Então, tudo que é 1 lá veio para frente. Então, não perdemos a referência, né?
do que é a identificação e do que é o valor que foi mensurado. Tá bom? Para isso, nós vamos ter que agora, para essa informação ficar concretizada aqui nessa tabela de atributos, nós temos que exportar essa informação. Então, nós vamos clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos como, clicar aqui nos 3 pontinhos, C2 pontos, curso, vamos vir aqui para a parte 10, layout, vamos chamar aqui, ó, pontos, distance do eixo. A distância dos pontos ao eixo do corredor, tá bom? Então, vamos salvar. Vamos manter nosso sistema de referência e de coordenadas desde o início. Vamos dar um OK. Pronto. Vou desabilitar esse de baixo. Vou abrir a tabela de atributos desse aqui, ó. Tá vendo? Note que já está aí. Só que tem muitos campos aqui que nós não vamos utilizar. Então, eu já vou aproveitar aqui, fazer uma edição, clicar nessa opção aqui de excluir campos. Vou excluir esse e esse. Vamos deixar só o da referência e o da largura. Pronto. Tá vendo? 1772 pontos. Ó. Não perdemos nenhuma referência. Vou salvar. Pronto. Tudo ok. Só para você ter uma ideia, ó, vou selecionar o ponto 1 agora. Vou selecionar aqui, ó. Na verdade, vou dar um zoom aqui para aproximar a seleção. Deixa eu mudar a cor do ponto aqui para você ver que foi feita uma seleção. Ele está da cor do... Tá vendo? A seleção. Então, esse aqui é o ponto 1. Tá vendo? O corredor começa aqui, ó, o ponto 2. Tá vendo? Ponto 3 e assim ele vai. Ponto 1. Certo? Vou tirar a seleção dele aqui. Ótimo. Então, nós já temos aí o ponto. Tudo finalizado. Posso tirar esses pontos aqui do corredor, ó. Ele não vai precisar mais. Tá? Nós vamos fazer agora é criar um índice espacial, porque para as ferramentas que nós vamos utilizar, ele vai precisar desse índice. Então, nós vamos clicar aqui em vetor, gerenciar dados, criar índices espaciais. Vamos pegar aqui o ponto de distância do eixo, só executar. Pronto, só isso. Ele cria uma referência espacial aqui, que alguns algoritmos tendem a consumir muito tempo. Tá vendo? Quando você cria o índice, ele já praticamente aqui não precisa mais ser clicado aqui, ó. Tá vendo? Ou você pode vir aqui direto e fazer aqui, tá bom? Alguns algoritmos demoram muito tempo para processar quando ele não tem esse índice, essa extensão e tudo mais, tá bom? Então já foi feito aqui. Agora, pessoal, para a gente prosseguir para nossas análises, nós vamos criar uma grade aqui de forma que envolva esses pontos e a gente consiga obter algumas informações com eles. Nós vamos vir aqui em vetor, em geometrias, não é investigar. Investigar, criar grade. Então aqui no criar grade, nós vamos vir em retângulo. Na extensão, eu vou usar a extensão dos pontos, tá? Para ele envolver isso. Então, 3 km são 3.000 metros. 3 km são 3.000 metros. Não vou querer sobreposição. Vamos criar aqui e salvar no nosso arquivo. Então, C2 pontos. Curso. Parte 4. Parte 5, né? Grade. 3 por 3 km. Vamos executar. Fechar. Note que são muitas grades agora. Nós vamos selecionar só aquelas que estão envolvendo os nossos pontos, tá bom? Então, nós vamos fazer isso. Vocês têm essa ferramenta aqui, ó, de selecionar por localização, chama-se barra de ferramentas. Se você não tiver, você pode vir aqui, exibir, barra de ferramentas, tá aqui, ó, barra de ferramentas, você clicou aqui, ela é habilitada, você vai vir aqui em selecionar por localização. Então, nós vamos selecionar grades 3x3 que intersectam
e que também, só que estão dentro também de pontos, tá? Vamos criar uma nova seleção e executar. Fechar. Então, note que onde tinham pontos intersectando ou estando dentro aí, de certa forma, a interseção só seria suficiente, tá? Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui pertence a qual? Vamos ver? Olha, tá bem no meio, ó, tá vendo? Então, tanto a intersecção quanto estão dentro faz parte aí desse. Então, estão aí todas as seleções aí, tá vendo? Todos os quadrantes que nós precisamos. Agora, para facilitar aqui, para em vez de exportar e facilitar aqui um pouco nossa vida, eu vou clicar com o botão direito, vou abrir tabela de atributos, vou aqui alternar a edição para tornar isso aqui editável, e tem essa função aqui, ó, inverter seleção. Então eu inverto a seleção, ou seja, tudo que estava selecionado passa a não estar selecionado, o que não estava agora está selecionado. Para que eu faço isso? Para vir aqui, ó, e apagar. Então, quando eu apago, eu já apago aquilo que eu não quero. Então está aqui 185 sobraram. Já vou criar aqui uma referência chamado ID mais um. Ele vai criar neste campo de identificação aqui, ó, vai somar mais um, uma numeração. Atualizou já, salvar. Então aqui quando eu ponho aqui de... Acho que ele não fez, ó. Agora sim. Alguma travadinha aqui. Salvar, finalizar. Então agora ele fez de 1 a 185. Exatamente como está aqui, ó. Tá? Posso editar de novo aqui, ó. E apagar essas informações aqui. Pronto. Agora eu tenho 185 aí quadrantes para avaliar aqui em relação a algumas estatísticas que a gente vai mapear para essa área de estrangulamento aqui do corredor. Tá bom? Então, note, onde não tem ponto, não tem informação, não tem quadrante para ser analisado. Tá bom? Tem quadrante, aí sim a gente vai fazer. Da mesma forma, vou criar aqui uma referência espacial para essa grade. Pronto. A gente pode confirmar lá, ó. Fonte, ó. Né? Então, só atualiza a extensão aqui. Então agora está tudo bem. Tudo ocorrendo tranquilo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer... Eu quero unir algumas informações aqui de forma que a gente possa obter algumas estatísticas. Por exemplo, nesse quadrante aqui, ó, me interessa saber, nessa área do corredor, deixa eu colocar o eixo para cima, nessa área do corredor, quão distantes esses pontos estão, qual que é a média, qual que é a distância máxima, mínima e a média distância para, né, ao centro aqui do corredor. Então isso me interessa e aí eu posso criar índices mapeando essa área de estreitamento. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Para isso, nós vamos usar uma ferramenta aqui, ó. Nós vamos digitar aqui na barra de ferramentas. Se você não tiver ela aqui, ela está aqui, ó, processamento, caixa de ferramentas, tá? Então você vai clicar aqui, ó, você vai chamar aqui, ó, unir. Nessa unir, nós temos essa opção aqui, ó, no vetor geral, unir atributos pela localização, sumarizar, tá bom? Vamos clicar aqui, ótimo. Então agora nós vamos unir atributos conforme a sua localização. Nessa primeira parte aqui, nós vamos colocar a grade, tá? Essa grade 3x3 que nós criamos, 3x3 quilômetros. Nós vamos unir aqui com o arquivo dos pontos de distância dos eixos, tá bom? Nós vamos marcar o que está intersectando e o que está dentro, tá? Todos os pontos que estão intersectando e dentro de cada retângulo será registrado, tá bom? Neste campo aqui é sumarizar, do primeira opção aqui que se refere ao primeiro arquivo
da grade. Vamos clicar aqui e vamos pegar a largura. A gente quer que faça uma sumarização, ou seja, um resumo dessa largura. Então, o que eu quero dessa largura? Agora eu quero calcular aqui, ó, o que vai ser sumarizado. Nós vamos pedir a contagem, ele vai contar quantos pontos tiveram em cada quadrante. Eu quero o valor mínimo, quero o máximo, quero a média. Ó, tá vendo? Vocês podem pedir outras coisas, ó. Pode pedir desvio padrão, podem pedir soma. Isso aqui até que não é interessante para a gente. Eu acho que a quantidade de pontos talvez também a gente use muito pouco, tá bom? Mas a distância mínima, a distância máxima e qual que é a distância média desses pontos para o eixo do corredor em cada quadrante. É isso que a gente vai obter aqui. Então vamos dar um OK. A gente vai descartar registros que não conseguiram ser unidos, tá? Isso é importante aqui para o nosso algoritmo e vamos salvar no arquivo aqui. Nessa parte do arquivo, nós vamos colocar um nome aqui conhecido para que isso possa facilitar a nossa vida. Vamos chamar aqui de união grade pontos, tá bom? Que é a união da grade com os pontos. O atributo é a largura em km, certo? Vocês podem usar o nome intuitivo que vocês quiserem. Então, vou salvar e vou pedir para executar. Bom, ele já fez, vou fechar aqui. Ele retornou um outro arquivo. Nesse arquivo, quando eu abro aqui, ó, a tabela de atributos, nós temos aqui, ó, a identificação de cada quadrante, ó, os mesmos 185 retornaram. Nesse campo largura, na verdade, ele não é a largura. A gente vai editar esse campo aqui, tá? Isso aqui é a contagem. Vocês lembram lá que a primeira opção foi contagem? Então, aqui é contagem. Aqui é a largura mínima. Aqui é a largura máxima. E aqui é a média. Aqui estão valores iguais, porque para esse ponto, tanto a largura mínima quanto a máxima foi de 2 km. Ou seja, nesse segmento aqui, ó, nesse quadrante, aqui o ponto está dentro do limite, tá? De raio do corredor, tá bom? Então vamos só renomear aqui para ficar mais fácil da gente tratar essa informação. E essa unidade aqui é a largura medida, tá bom? Que veio para cá. Ótimo. Então vamos clicar aqui no botão direito, vamos vir em propriedades, vir aqui em campos, vou editar. Então, aqui em largura, vai ser contagem, quantidade de ponto, tá? Aqui, a largura, nós vamos chamar de min, de mínima. Aqui, a largura, nós vamos chamar de max, de máxima. E aqui, a largura, nós vamos chamar de média, tá? Vamos salvar. Vamos abrir aqui e dar uma olhada na tabela de atributos. Aqui, contagem, quantidade de pontos. Quantidade de pontos. Só que aqui a numeração já é outra, né? Deixa eu... Aqui, ó. Aqui a numeração é outra, tá? Nós não temos mais a referência desses pontos. Ali na frente eu já mostro para vocês o que nós vamos fazer para continuar tendo as referências dos pontos, tá? Aqui nós estamos trabalhando com os quadrantes. Então, aqui, ó, para esse quadrante 1, tenho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A largura mínima é de 2.000, a largura máxima de 2.000 e a largura média é de também 2.000. Por quê? Eles estão, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu colocar o corredor aqui para cima, ó, eles estão todos dentro da borda dos 2 km. Tá vendo? Esses aqui já não estão. Ó. Então, por isso que aqui nós temos estreitamento deste lado e aqui nós não temos estreitamento deste lado. Tá certo, pessoal? Interessante, né? Vou trazer essa informação para cá. Agora, a gente já pode fazer, tirar essa marcação daqui.
tirar esses pontos, tirar o eixo, e a partir de desabilitar essa grade, e a partir de agora, ó, deixa eu deixar o eixo aqui só para a gente ter uma referência, né? Tá bom assim? Então, a partir de agora, só para ter uma referência aqui, nós vamos simbolizar, criar uma simbologia aqui de mapeamento. Então, nós vamos vir aqui em propriedades, vamos vir em simbologia, na opção de símbolo aqui a gente vai vir em graduado, porque a gente quer uma graduação, né? Nós vamos vir aqui, vamos pegar a largura média, a largura mínima. Vamos supor que nós estamos querendo mapear aquelas áreas mais sensíveis, né, que apresentaram maior estrangulamento. Então, nós vamos pegar a largura mínima, nós vamos pegar aqui uma rampinha de cores que dá uma ideia para a gente, ó, de cores frias para um cenário bom, cores quentes para um cenário ruim. Vou inverter o gradiente para que os valores altos fiquem azuis e os valores baixos de distância, né, de largura ao eixo, fiquem mais vermelho. Vou colocar aqui um intervalo igual, vou usar 5 classes. Então, o que essa opção de intervalo igual aqui com 5 classes está fazendo? Ela está agrupando as distâncias de 230 metros a 584 metros numa classe, de 584 a 900 metros, e assim ele vai fazendo até 2000, que é a última classe, tá vendo? Então, ó, essa última classe, aqui eu acho que eu inverti errado, é o contrário. As menores distâncias tem que ficar assim, ó, tá? Em vermelho. Por quê? Aqui tem estrangulamento, ó, tá vendo? E aqui já vai melhorando o cenário. O cenário ideal é de 1 km e 646 metros até 2000, tá bom? Então aí a gente cria aqui, deixa eu aplicar, ok. Então olha só que interessante. Nesse corredor, vou fazer algo mais interessante ainda para ficar melhor. Neste corredor, tá aqui os locais que concentram, ó, de 230 a 580 metros de estrangulamento, certo? Na avaliação de largura do corredor que a gente usou. Então, a gente usou essa área aqui, ó, de 2 km para avaliar, tá vendo? Então, tudo que foi menor que isso, nós mapeamos agora com isso aqui. Interessante, né? Agora, para ficar um pouco mais intuitivo aqui, ó, tirando um pouquinho dessa borda, a gente pode fazer assim, ó. Posso clicar com o botão direito aqui, ó, vir em propriedades, vou clicar 2 vezes nesse símbolo, preenchimento, vou tirar essa borda, ok. Como agora eu já tirei da primeira, eu posso vir aqui, botão direito, copiar símbolo, seleciono essa segunda, com o Shift do teclado apertado, clico nessa de baixo, ele selecionou todas, com o botão direito, colar símbolo. Ele fez para todos. Então, olha que interessante, ó. Agora a gente já tem um mapeamento aí, ó, de locais no corredor que nós temos os estrangulamentos, tá vendo? Em relação ao eixo do nosso corredor, ó. Que tudo são zonas críticas, são zonas de estrangulamento. Olha aqui, tá vendo? Interessante. Aqui um cenário melhor. Geralmente quando entra, né, dentro das nossas terras indígenas que estamos trabalhando, já ficou um pouco de cenário melhor. Tá bom, pessoal? Essa aqui foi, deixa eu salvar esse projeto. C2 pontos, curso, parte 5. Vou chamar aqui de 2, tá? Projeto 2, só para a gente não ter a referência, perder a referência. E por fim, pessoal, a gente pode fazer, vocês já viram aqui, né? Só para mostrar para vocês, nós temos aqui contagem, largura mínima, máxima, tá? E aí vocês podem também, nós fizemos aqui com a largura mínima, tá? Vocês podem fazer para máxima, para média. Se vocês quiserem, ó, a gente pode fazer assim, ó. Vou clicar com o botão direito, vou duplicar essa camada. Então, ela está aqui duplicada. Vou habilitar aqui, botão direito, vou vir em propriedades.
em vez de ser mínima, então vou colocar aqui uma largura média. Intervalo igual, peço para classificar. Se você não clicar, ele não muda aqui os valores, tá? Então, aplico, ok. Então agora, ó, agora para valores médios, ó, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui. Clicar com o botão direito. Deixa eu ver, ó. Ele já ó, ele deixa colar o símbolo, nem precisou. Então vem aqui, seleciono tudo, colar símbolo. Ó. Então aqui, ó, nesse valor de cima, a distância mínima, note que para essa classificação que nós usamos, ó, um mapeamento de áreas de estrangulamento praticamente ao longo de todo o corredor nós temos, tá bom? Isso indica a paisagem bastante fragmentada. E aqui, um cenário um pouco melhor, né, utilizando a média das distâncias, nós já temos aqui um cenário um pouco melhor, utilizando média das distâncias dos pontos em cada quadrante, tá, pessoal? Simples assim. Então, quando você utiliza a média, você pega aquele valor, por exemplo, que está muito distante, né, está um pouco maior, ele acaba puxando a média um pouco para cima, então o cenário pode melhorar um pouquinho. Então, eu aconselho trabalhar sempre com essa questão mínima aqui, que é o valor mínimo, né, onde pelo menos uma ocorrência mínima foi notada, e a média ela já envolve todos os pontos, tá bom? O valor mínimo e o máximo, ele pega o valor mínimo e o máximo daquele quadrante, e no caso da média, ele envolve todos os pontos que ocorreram, ele faz uma média das distâncias, por exemplo, aqui de todos esses pontos, e é isso que nós fizemos, tá? Então é só para você entender aí o que é feito aqui nessa abordagem na hora que você vai, enfim, explorar um pouco mais os resultados aí do seu trabalho, tá? Então essa primeira abordagem, eu vou deixar vocês livres aí para fazer o layout que vocês quiserem dessa informação. Eu já dei muita dica aí de layout para vocês, então não vejo mais necessidade de ficar batendo nessa tecla. Obviamente tem muita coisa para a gente aprender, mas eu acho que de layout para o curso aqui ele já atingimos aqui a nossa cota, tá bom? Então aguardo, né, para aquelas pessoas que têm interesse aí no nosso certificado, que vai ser finalizado em maio de 2023, tá? É importante dizer isso para vocês, que o certificado eu só consigo emiti-lo depois que o período do meu projeto se encerra aqui na Universidade Federal do Acre. Então, em maio, para aquelas pessoas que atenderam os requisitos do nosso curso, vocês vão receber com certeza o certificado, tá bom? Então, eu vou deixar vocês livres para fazerem esse layout aqui e enviarem lá na nossa plataforma, tá bom? Bom, para você que quer avançar um pouquinho mais na análise também, depois fazer um mapinha com essa informação ou colocar num relatório, vou ensinar uma outra intersecção aqui para que vocês possam fazer, tá? Vocês vão vir aqui em vetor, geoprocessamento, ó, interseção. Nessa interseção, é basicamente com aquela, só que aqui a gente vai fazer também de forma com que extraia um pouco mais de informação, tá? Na primeira opção aqui, nós vamos utilizar os pontos do eixo que estão distantes, né, desse eixo, e nessa segunda opção aqui, nós vamos usar a grade, tá? Grade de 3 por 3 quilômetros, tá bom? A princípio aqui nós não vamos precisar preencher nada, nem nos campos de entrada aqui, ó. Quando a gente não clica, a gente mantém todos os campos, então esse é o nosso objetivo. E aqui na interseção, nós vamos fazer assim. Aqui nós vamos colocar aqui, é grade com pontos, a interseção de grade com pontos. Vamos clicar em salvar e vamos executar. Está finalizado. Então nós vamos ver aqui, ó, uma outra forma de vou tirar essas informações aqui que nós já trabalhamos, tá? Então aqui, ó,
Nós temos aqui os pontos. Só que agora, quando a gente abre aqui, ó, nós temos a informação aqui, ó. Se vocês olharem neste campo chamado CAT, ele tem a referência dos pontos, que vai de 1 a 1752. É o total dos nossos pontos. Então, eu tenho a quantidade desses pontos, ok? Tenho a largura de cada um deles. Então, se a gente olhar aqui, ó, o ponto 1, lembra lá da linha? Olha aqui ele aqui, ó. Tá vendo? Então, a mesma referência para pontos, ó. Esse ponto está a 1,97 km do eixo. Aqui, ó. Tá vendo? Então, tá. Vou tirar aqui essa seleção dele. E agora, nessa opção aqui, ó, do lado, nós temos a referência do quadrante, que é do... Cadê ele aqui, ó? Que é dessa grade aqui, ó. Tá? Que são 185. Então, veja só que interessante que nós podemos ter agora. O CAT é o número do ponto, tá? É o número desse ponto aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse é o 3. Então, o CAT é isso, ó. Número 1, número 2, número 3, tá vendo? Número 4. Então, nós temos essa referência, nós temos a largura dele e nós temos a identificação do quadrante, que aqui, ó, se olhar aqui embaixo, ó, vocês vão ver que ele ainda continua sendo aquele quadrante. Tirar aqui. Deixa eu ver se é aqui que foi. Acho que é aqui, né? É. Esse aqui é o quadrante 1. Tá vendo? Esse aqui é o quadrante 1. Então, por que que ele se repete aqui? Porque aqui é uma relação de 1 para n, né? É uma relação que é de 1 para muitos, como a gente diz aqui na junção, né? Quando a gente une atributos espaciais. Então, nós estamos utilizando uma informação que ela foi replicada para muitas outras observações. Então, está aqui, ó, nesse caso aqui, os 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos dentro do único quadrante. Tá vendo? Então, ele repete esse número para todas as ocorrências de pontos que estão dentro desse quadrante 1 e traz consigo a distância desses pontos para o eixo. Isso aqui facilita muita coisa para a gente quando vocês vão fazer algumas pesquisas estruturadas, enfim. Vou mostrar uma aqui para vocês. Ó. Por exemplo, vamos pegar essa grade de pontos, né, que foi a que a gente fez a união, vamos aplicar um filtro nela aqui agora, ó, só para mostrar para vocês. Vamos pensar aqui o que a gente pode pedir. Por exemplo, qual a média da largura dos pontos que estão num quadrante, sei lá, pensando no número aqui, 176. Vamos ver como que é isso. Então vamos lá. Ó, pensando na largura, né? Então nós vamos pegar largura. Vamos pensar aqui. Vamos pensar melhor aqui numa estrutura de selecionar o quadrante. Vamos fazer o seguinte primeiro, só para facilitar a nossa vida. Ó. Vamos abrir. Ó, aqui nós vamos colocar como número de pontos, aqui vai continuar largura e aqui vai continuar, e aqui a gente vai colocar quadrante, tá? Só para facilitar. Então deixa eu trocar esses nomes ali para ficar melhor para a gente. Em propriedade, campos, vou editar. Então aqui, ó, vou chamar de pontos. Tá vendo? Aqui continua sendo a largura em quilômetros. E aqui o quadrante. Vou salvar. Ok. Só para vocês verem o efeito disso. Ó, ele mudou aqui, né? Trocou aqui de ordem. Então, largura, pontos, de 1 a 185 para quadrante. Tá bom? Então tá. Então agora fica fácil aqui a nossa filtragem. Posso vir aqui, vou mostrar de 2 meios para vocês, ó. Vou mostrar isso aqui primeiro, ó. Vamos pegar essa opção aqui, ó, selecionar por localização. Desculpa.
Aqui, ó, selecionar feições por valor. Então, nós vamos querer selecionar por pontos? Não. Posso selecionar por largura? Posso. Quero selecionar por quadrante? Quero. Lembra lá o quadrante 176? Então, quais são os pontos, né, dos quadrantes, a largura média dos quadrantes do ponto 176? Então, venho aqui e peço para selecionar. Ó, 9 pontos lá. Vou fechar. Vamos dar um zoom aqui para ver onde está esse. Tá aqui, ó, 176. Tá vendo? Como que eu sei disso? Vou habilitar aqui, ó, nessa grade aqui, rótulos individuais. Então, tá aqui, ó. Viu? Naquela primeira origem, eu estou trabalhando com as grades, mas eu habilitei os rótulos aqui, ó. Estou habilitando com pontos, né? Mas habilitei aqui os rótulos da grade. Então tá aqui, ó, 176, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então selecionei os pontos do quadrante. Onde eles estão? Naquele arquivo que nós intersectamos a grade com os pontos, tá bom? Então, agora eu quero saber a média. Bom, como que eu faço? Eu vou abrir aqui a tabela de atributos, vou pedir para ele aqui, ó, mover seleção por topo, e vou agora pegar uma calculadora, somar aqui cada um desses aqui, né? Cada um desses 9 pontos selecionados. Não precisa disso. Nós temos aqui, ó, um painel chamado estatística, tá? Se você não tiver, você vai vir aqui em exibir, painéis, ó, estatística, tá? O meu coloquei aqui do lado. Você pode clicar, arrastar e soltar ele, tá? Aqui na estatística, ó, vocês vão pegar aqui, ó. Nós vamos chegar aqui naquela, ó, grade. Qual arquivo que nós estamos trabalhando? Vou mostrar para vocês. Nós estamos trabalhando aqui, ó, no grade pontos interseção. São esses pontos que estão selecionados. Então, nós temos neles as informações das distâncias do eixo para o ponto e o quadrante que ele pertence, além da largura. Então, além do número do ponto, tá? Daquela referência. Então, agora ficou fácil. Eu vou vir aqui no painel estatística, ó, grade pontos, intersecção. O que eu vou pedir para ele? Ó, no campo largura, as estatísticas. Só que eu não posso esquecer, ó, de apenas selecionados, tá? Ó, apenas selecionados. Então, qual que é a média? A média desses pontos de distâncias da largura para o eixo é de 0,77 km ou 744 metros. Vocês conseguem entender aí o que a gente consegue agora fazer com essas informações, né? Isso aqui foi uma busca de quadrante específica, mas a gente pode também, ó, vou tirar aqui a seleção, ó, não tem mais seleção, mas agora eu posso vir aqui, ó, e posso fazer uma seleção, né, de feições por valor, e agora na largura eu posso escolher entre. Então, por exemplo, me mostre os pontos que estão entre 250 e 500 metros, por exemplo. Eu quero fazer uma seleção, ó, 250 e 500 metros. Selecionar. Ó, esse aqui ele não entregou, ele não conseguiu, porque, já sei. Aqui a minha unidade está em metros e ali é quilômetros. Então, 0,25, ó, entre, e 0,5, tá? 0,250 0,25 quilômetros ou 250 metros e 0,5 quilômetros ou 500 metros. E agora sim, selecionar. Então, ó, desse nosso, né, nessa nossa conjuntura aqui, ó, 168 pontos, né, se eu não me engano. Olha só, vou tirar até aqui, ó. Tá vendo? Olha, a gente pode fazer esse tipo, ó. Olha assim, tá vendo? Olha que interessante. Viu? Interessante, né? Nós temos aqui, ó, quadrante 175. Agora, só para você ter uma ideia, né? Se você quiser identificar isso em campo, ou mostrar alguma coisa, né, no seu relatório, enfim, desses pontos selecionados,
qual que é a média da distância deles, né? A gente selecionou entre 250 e 500 metros, mas qual que é a média deles? Então aqui, ó, mais uma vez, apenas selecionados, ó, a média é de 375 metros. A pesquisa foi entre 250 metros e 500 metros, só que a média desses 168 pontos foi de 375 metros. Tá vendo? Aí você começa a criar, né, algumas analogias com o seu trabalho, com as suas curiosidades, e aí estou ensinando você a avançar um pouquinho mais nessa questão, tá? Outra coisa interessante é que, por exemplo, vamos só pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, nesse quadrante 175, né? Se você vem aqui, ó, nessa selecionar por localização, nesse aqui, ó, apenas feições selecionadas. Depois, né, com alguns critérios aí de busca, você pode assim, ó, adicionar a seleção atual, tá vendo? Você pode criar uma seleção. Dentro dessa seleção, você pode criar uma seleção ou você pode remover dessa seleção atual. Tá? Então, tem outros cenários aqui que você também pode, além de localização, né, você pode pensar aqui um pouquinho mais sobre essas questões. Tá? Então, você pode explorar bem essa questão aqui que pode ser muito útil aí para você. Tá? Para esses pontos aqui, muito fácil de colocar coordenadas. Ó. Vou adicionar aqui um campo, vou chamar ele de X. Geralmente, quando a gente usa um GPS de navegação, esses, né, que a gente usa na mão mesmo, a gente não precisa de números decimais, porque eles não têm esse tipo de precisão para dar uma precisão submétrica para a gente. Tá? Então, o número inteiro aqui é suficiente para gerar essas coordenadas. Vamos fazer isso para X, vamos fazer isso para Y, tá? Então não adianta encher número aqui depois da vírgula, que esses receptores GPS, apesar de serem bem assim, assim, posso dizer, são bons, né? Para dizer o mínimo, assim, eles são bons, mas eles não precisam de tantas casas decimais para chegar numa coordenada. Eles não têm essa precisão. E aí a gente faz isso, ó. Um cifrãozinho lá, X, escolho aqui o campo de X, peço para atualizar, ele já pegou a coordenada dele, vou atualizar o campo de Y agora, e vou atualizar, então pronto. Para cada ponto você tem todas as informações que você precisa e ainda tem coordenadas, se for o caso de você ver. Tá? Quando você precisa dessa determinada informação, é só colocar isso a campo e investigar. Tá bom, pessoal? Bom, para finalizar essa parte aqui, eu só queria mostrar isso mesmo. É só essa parte de um pouco mais investigativa, né, para você explorar um pouco mais seus dados, caso você queira apresentar algum resultado diferente, tá? Levar uma tabela dessa lá para uma planilha eletrônica, fazer alguns cruzamentos de informação também. Tá? Mas, mais uma vez, mostrar um mapeamento aqui espacial e que você possa aí criar um pouquinho mais de versatilidade no seu trabalho, tá bom? Seja com esse tipo de informação ou com outras, né? Caso você se adapte aí. Tá bom, pessoal? Então, finalizando, esse é o último vídeo, tá, do curso. Porém, o curso ainda continua na nossa plataforma do Google Sala de Aula, o Google Classroom, para aqueles que fizeram a inscrição, tá? Vou começar a postar vídeos agora específicos de algumas análises lá, então o curso não terminou, tá? A parte aberta dele sim, aqui no YouTube, mas para aqueles que têm inscrição, eu ainda vou continuar soltando algumas coisas, né? Até findar o prazo do nosso projeto, que é em maio de 2023, e a partir daí sim ele será finalizado e aquelas pessoas que atenderam os nossos pré-requisitos aqui vão receber o certificado, tá bom? Então, para essa parte, vocês façam aí um layoutzinho dessa informação, só dessa aqui, daquela que eu acabei de apresentar, não precisa,
e aí vocês enviam lá pelo Google Sala de Aula. Tá bom, pessoal? Até a próxima.